Políticas para a Primeira Infância. Esse é o tema hoje aqui do programa Fala Câmara Entrevista, recebendo em formato diferenciado, com 2 estúdios aqui no prédio da Câmara Municipal, da TV e Rádio Câmara Bauru, com a vereadora Chiara Ranieri, que vem promovendo algumas ações e discussões nesse sentido. Vereadora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Olá, imagina, é um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Chiara, você já promoveu aqui na Câmara 2 reuniões para discutir algumas políticas para crianças, em especial para essa faixa da primeira infância. Qual é a idade, a faixa etária que contempla este período da primeira infância e quais são as necessidades específicas delas? A primeira infância, a gente entende como um período que compreende os primeiros 6 anos de vida da criança, então de 0 a 6 anos, ou os primeiros 72 meses, como em algumas legislações é tratado. E, na verdade, a importância da gente tratar a primeira infância, ela está muito relacionada com o desenvolvimento do ser humano, A primeira infância, ela tem um olhar especial por diversos aspectos, Mas os aspectos psicológicos, psicomotores, cognitivos, eles são aspectos que precisam ser muito bem desenvolvidos, porque é nessa primeira infância que há uma definição de todo o resto da vida dos indivíduos. Então, as políticas para a primeira infância, elas devem trabalhar questões que terão necessariamente componentes de monitoramento, a coleta de informações. É importante que a gente reconheça quem são esses indivíduos e todos os serviços públicos que são oferecidos a eles. Então, por exemplo, nós temos algumas secretarias municipais que trabalham naturalmente com a primeira infância. Aqui eu faço um destaque para as secretarias de educação, para a Secretaria da Saúde, e também a Secretaria da Assistência Social. Então, falar de criança, nessas secretarias é algo natural, A saúde, por exemplo, é a secretaria que reúne o maior número de informações a respeito da vida dessas crianças nessa primeira infância. Desde o nascimento existe lá um registro dessas crianças, há um acompanhamento das vacinas. Então, há uma informação muito rica a respeito desse indivíduo, mas é algo da Secretaria de Saúde. Depois nós temos na Secretaria de Educação, a partir do momento que a criança entra na rede pública municipal, para a creche, ou para a pré-escola, ou para o ensino fundamental, a gente tem esse registro a partir do momento que a criança está na rede, Então, não são todas as crianças. E a gente tem na assistência social também cadastros, que são cadastros que fazem parte dos sistemas que são da assistência social. Mas todas essas secretarias têm programas e têm ações para a primeira infância. Então, é natural que a gente reconheça essas crianças nessas secretarias. O que a gente não percebe, por exemplo, e ficou muito evidente para todos nós nas apresentações em audiências públicas do plano plurianual, aquele plano que garante os programas e ações para os próximos 4 anos, que vai compreender os próximos 3 anos desse governo e o primeiro ano de um próximo governo, é que há secretarias que precisam fazer
uma interlocução com estas que também não fazem uma interlocução. Então, a saúde, ela tem o sistema dela, a assistência tem o sistema dela, a educação tem o sistema dela. Mas a criança, como indivíduo, ela não é reconhecida em um sistema único que passe por todos esses serviços que são tão essenciais na vida da criança, e aí especificamente para a primeira infância. Há secretarias que nem destacaram, né, essa primeira infância. Então, aqui a gente, nas reuniões, a gente pôde perceber que, por exemplo, a Secretaria de Esportes e Lazer, ela não tinha o olhar para a primeira infância, porque o esporte, até os 6 anos, ele não é indicado, né? E o esporte que é indicado até os 6 anos é um esporte lúdico, não é um esporte competitivo, é uma apresentação do esporte, de algumas... alguns componentes de cada modalidade esportiva que são apresentados à criança nessa primeira infância, mas não é o esporte, né, como ele é tratado de forma mais competitiva a partir dos 6 anos. Então, na Secretaria de Esportes, o foco deveria ser o lazer, mas foi um olhar, por exemplo, que o secretário nos relatou que, de fato, não era algo específico da própria secretaria. A secretaria fica muito mais nas questões de esportes, que não é essa faixa etária, do que o próprio lazer, e o lazer também não necessariamente para essa faixa etária. E hoje, por exemplo, as praças, né, as praças públicas, elas têm equipamentos para as crianças, né, que hoje são de responsabilidade da Secretaria de Esportes e Lazer. Então, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, que não participou conosco. Eu entendo que o secretário tivesse ali algumas dificuldades de poder participar, mas não participou conosco, não indicou ninguém para participar. Mas os espaços de lazer de praças, por exemplo, eles precisam ser discutidos, né? Porque é um espaço para as crianças de 0 a 6 anos muito interessante, né? E que compreende, obviamente, esses brinquedos. Então, por exemplo, se você não oferece água na praça, você tem ali alguma restrição, né? De repente, as pessoas estarem frequentando. E criança de 0 a 6 anos, ela não vai sozinha para a praça, né? Ela vai com a família. Então, necessariamente, algumas estruturas de praças poderiam estar sendo apresentadas, algumas ações para que as crianças de 0 a 6 anos pudessem, né, estar sendo melhor atendidas nesses espaços, né? Uma outra questão, por exemplo, é a Secretaria de Cultura, né, que quando nos fez a apresentação aqui na reunião, a primeira apresentação, não destacou a primeira infância, né? E na segunda reunião que fizemos, trouxe o destaque para a primeira infância, porque também talvez não tivesse entendido o que representa o marco legal da primeira infância, que é uma legislação nacional de 2016 e que precisaria necessariamente estar evidenciado no plano plurianual agora, né? E que não foi. E por que não foi, Lidiane? Por que não está sendo evidenciado? Porque o município discutiu muito pouco primeira infância. Então, atender ao marco legal da primeira infância necessariamente passa por essas discussões que nós estamos promovendo aqui, mas passa também por diagnóstico, por levantamento de dados que o município não tem. Então, não tem um sistema integrado que reconheça essa criança, que ela está no sistema de saúde, está na educação, muitas vezes na assistência, que está num território, que tem lá os seus espaços de lazer, e tem os seus espaços de esporte, que tem os seus programas de cultura em bairros, de cultura que não são de bairros, né? Mas que também são espaços que essas crianças e suas famílias, obviamente, né? A criança de 0 a 6 não vai em nenhum lugar sozinha, estarão sendo atendidos. Então, todas essas informações são importantes para que a gente desenvolva no município, né, as estratégias, as metas para a primeira infância. Nós não temos indicadores, né? Então, um primeiro passo seria a gente ter esse levantamento de informações, essa
conexão entre as secretarias, né? Que as crianças sejam reconhecidas por todas, né? Que a gente tenha as informações, os dados de forma protegida, porque são informações de um indivíduo e são informações bastante complexas, né? Que vão, na verdade, garantir que esse indivíduo seja conhecido pelo próprio município, né? E aí nessas metas, nessas estratégias, nós termos ela definida realmente num plano municipal, né? Que seja o plano da primeira infância. Tudo isso é importante e nós fizemos essa discussão em mais de 7 horas de reunião. Reuniões assim, as 2 reuniões foram maravilhosas, né? A gente só tem a agradecer a todos que participaram. Pessoas assim que estão comprometidas com a primeira infância, com as crianças, em oferecer serviços, né, e de qualidade às crianças do município, né, e que todos entendem a importância da gente levantar esses dados. Então, nós já temos um agendamento de uma próxima reunião, né, que deve trazer empresas de tecnologia do município para a discussão, né, e também todo o departamento de TI da prefeitura, né. A gente tem a previsão já em orçamento para compra, aquisição do geoprocessamento pela prefeitura, né, que a priori seria muito importante para a Secretaria de Planejamento e para a Secretaria de Finanças, mas que todas as demais secretarias, ainda mais quando a gente fala de diagnóstico territorial, vão precisar também acessar. E aí passa por algo muito importante, que precisa ser muito discutido internamente nas secretarias e também com toda a sociedade, em especial a sociedade que trabalha com crianças, né? E aí a gente fala das entidades assistenciais que têm muito a contribuir e que participaram conosco da reunião também, das 2 reuniões, algumas entidades e que nós estamos chamando também para participarem da próxima reunião, que vai tratar justamente da questão dos dados, das informações que nós precisamos inserir nesse processo, né, nesse sistema informatizado, para que depois a gente consiga extrair as informações necessárias, né, para que a gente garanta esse reconhecimento e a gente cria esses indicadores, a gente possa estabelecer metas para a primeira infância. O que é mais importante, nós temos prazos, né? Nós estamos muito atrasados com relação a isso. Então, a nossa perspectiva é que a prefeitura, implantando esse sistema o ano que vem, né, as secretarias precisarão estar preparadas para dizer o que querem de informação, né, e quais são os dados que precisam ser inseridos nesse sistema. Em 2023, né, se tudo correr certinho, compra o geoprocessamento, instala, testa, tudo funcionando direitinho, em 2023 a gente poderia já ter essas informações de primeira infância, o que garantiria para a gente um acompanhamento, né, e um monitoramento de tudo aquilo que vem sendo feito. E é importante a gente destacar aqui um começo, porque, por exemplo, 2023, se nós tivermos todos os dados das crianças de 0 a 6, em 2024 a gente vai ter de 0 a 7, em 2025 de 0 a 8, né? E em algum tempo a gente com certeza teria as informações aí da população adulta e depois dos idosos, e isso é muito importante, né? E muito importante para o município. A gente fala há muito tempo dessa carência de nós não sabermos quem somos, né? E não sabendo quem somos, a gente não tem muita perspectiva de onde a gente pode chegar, né? Então, isso é algo que a gente está discutindo. Vamos continuar discutindo, né? Essa parte de TI agora ela é fundamental, né?
talvez a gente já faça essa reunião na próxima semana ou ainda um pouquinho mais adiante, porque nós estamos organizando, acho que é um número maior de pessoas que nós teremos ainda a participar aqui dessa próxima reunião, né? Mas é algo assim que nós percebemos que estão todos sentindo a necessidade de que essa discussão seja feita para que a gente tenha os resultados esperados, né? E, de modo geral, Lidiane, eu acho que nós estamos ganhando muito, né, nesse momento, discutindo primeira infância. Mesmo que a gente reconheça que a gente ainda avançou muito pouco, né, eu acho que é importante a gente entender que é um momento importante, é um momento que a gente tem que realizar, né? Há uma necessidade muito grande, até em função de pandemia, né? Acho que essa realidade todos nós sentimos, né? E o quanto é importante que a gente tenha essas informações para garantir uma primeira infância sadia, né? Que a gente garanta adultos, né? Adultos saudáveis aí em todos os aspectos da vida num futuro próximo. Então, é só realmente um agradecimento que a gente tem a fazer a todos que estão colaborando nessas discussões. E a importância da formatação, né, de um projeto, de um plano dessa envergadura, vereadora, como a senhora comentou, a questão do diagnóstico, dentre outros passos, né, que devem ser tomados quase que de imediato já, né, para que tudo isso seja contemplado, e já com o envolvimento dessas empresas de tecnologia, enfim, a questão de um diagnóstico territorial, porque a gente imagina que as necessidades de uma criança da periferia, por exemplo, sejam muito distintas de uma criança da Zona Sul, né? Então, o diagnóstico territorial talvez não só essa demarcação por faixa etária, mas territorialmente seja um dos aspectos, um dos elementos mais relevantes nessa discussão. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? As necessidades, elas são diferentes, né? Não tem como a gente dizer que são as mesmas necessidades, né? E é importante que o município saiba, mas saiba com precisão, né? O que realmente nós temos de necessidade. Sabe uma questão que é importante, Lidiane? Você veja bem, quando a gente fala de escola, por exemplo, creche, nós não temos as vagas suficientes para creche no município de Bauru, né? Nesse momento de pandemia, então, nós temos várias mães que não estão trabalhando porque a creche não está atendendo, né? Ainda. E aí, o que a gente percebe? A necessidade de criação de creches, que passa por essa questão de território, né, de reconhecer onde é que está essa demanda, e que, veja bem, nós temos uma falha na Secretaria Municipal de Educação, que o cadastro dessas crianças, ele tem que ser atualizado. Então, um pai que procura uma vaga em creche, né, agora ele vai ter que renovar essa procura para o ano que vem, porque esse cadastro ele precisa ser atualizado. Então, algumas famílias não sabem que não conseguiu a vaga esse ano e o ano que vem tem que novamente acessar, né, a central de vagas para garantir o interesse em uma vaga. Então, a informação que nós temos lá não é uma informação precisa, né? E é importante a gente destacar que não há também muito interesse, né, da prefeitura no sentido de divulgar, né, essa questão da atualização de cadastro, porque nós temos um Ministério Público olhando para a criação de vagas em função da demanda, né? E aí a gente sabe que o município não está conseguindo atender, né, na velocidade necessária a oferta de vagas em creche. É importante destacar que criança a partir dos 4 anos tem direito garantido de vaga em escola, né? Então, para crianças a partir de 4 anos, né, a pré-escola, a criança tem vaga garantida, mas até os 4 anos não tem. Não é
não há garantias. E é por isso que a gente fala da necessidade de nós termos mais vagas e sabermos onde oferecer essas vagas. Porque nem sempre, olha só, a mãe prefere a vaga próximo da sua residência. Às vezes a mãe prefere a vaga próximo do local de trabalho, né? E outro destaque é que para essa faixa etária não há transporte, né? Então, são informações relevantes num sistema de coleta de informações que integre, né, todas as secretarias que reconheça essa família, que reconheça essa criança, né, que reconheça aquilo que vai atender de forma mais satisfatória, né, a essa criança e a essa família, né? Veja bem, nós temos ainda em Bauru um problema difícil de ser resolvido, né, que é o próprio horário de funcionamento das escolas da rede municipal, que não atende, por exemplo, ao horário de trabalho do comércio, né? Então, veja bem, as mães têm muita dificuldade em buscar os seus filhos na escola. Então, por isso que às vezes acabam optando pela vaga próximo de onde trabalha, não próximo da residência. Então, são várias as situações que precisam ser olhadas, né? Algumas adequações são adequações simples de serem feitas. Por exemplo, nós tivemos uma discussão aqui com relação ao passe saúde, né? Que crianças que estão, por exemplo, na escola e que há uma identificação de necessidade de atendimento, por exemplo, na Sorri, né? Atendimento que vai garantir uma melhor qualidade, né, do processo de ensino-aprendizagem dessa criança. Há um encaminhamento da Secretaria de Educação que às vezes a família deixa de levar a criança nos atendimentos por falta do passe saúde, porque a família não tem o recurso para levar, né, periodicamente essa criança para os atendimentos que são agendados, né? E aí o conselho tutelar é acionado como se fosse negligência da família, né? De não estar dando a atenção de levar. Aí a família diz, olha, eu não tenho como, eu não tenho recurso para estar levando essa criança, né? Toda semana no atendimento, né? Eu não tenho passe. Então, assim, são situações que foram relatadas que são simples e que às vezes deixam de ter a devida atenção. Por isso, tão importante haver, né, essa interconexão entre as secretarias e que haja um reconhecimento de cada indivíduo, né, da necessidade de cada um e que essas informações sejam realmente aproveitadas para garantir uma melhor qualidade dos serviços públicos do município. Vereadora Chiara Ranieri, nossa convidada hoje do programa Fala Câmara Entrevista, trazendo como prestação de contas um pouco o trabalho que foi realizado, que vem sendo realizado. Já teve início com 2 reuniões aqui no plenário da Casa de Leis e deve continuar com novos debates, novas discussões aí nas próximas semanas e que envolvem toda a formatação, o escopo, né, de um trabalho aí que deve envolver a apresentação da Lei Municipal da Primeira Infância, também da formatação do Plano Municipal da Primeira Infância. Aliás, trabalho esse que começou com a percepção da necessidade de regulação do trabalho das chamadas mães crecheiras aqui de Bauru, né, vereadora? Esse projeto a gente pretende dar entrada ainda na segunda-feira, né, e abrirmos a discussão em audiências públicas, né, para regulamentar, né, uma atividade aqui no município, né, que hoje há o reconhecimento da necessidade dela e que não existe nenhum mecanismo, né, de fiscalização, o que é muito importante para que a gente garanta também a segurança às crianças que são atendidas por esse tipo de profissional. Chiara, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa sorte no trabalho. Eu é que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu aproveito para agradecer você também pela companhia aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Este material fica disponível na íntegra para você acessar pelo YouTube. Procure o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.